Aquilo que a gente mais teme costuma ser aquilo que a gente mais precisa fazer. Esse é um dos 20 paradoxos que eu quero trazer aqui nesse vídeo. E não para você ser frio, calculista, um Peaky Blinder, ou que você queira ouvir aqui um coach, um treinador. Não, são paradoxos construídos há séculos atrás e que eu acho que uns 6 ou 7 deles eu comecei a encarar de uma forma mais incisiva na minha vida e magicamente muitas coisas começaram a dar certo. E um paradoxo, para os abestados aqui que não sabem o que é um paradoxo, é algo que está na tua cara, entende? Tá na tua cara, mas você não faz. É aquilo que você fica rodando em volta ali do teu rabo e que você nunca consegue se desbloquear, não consegue atingir, porque você não consegue entender a relação de causa e consequência de dois fatores, que muitas das vezes eles são contraditórios entre si. E aqui a gente começa então com o 20º paradoxo que eu vou trazer. Como eu disse, eu vou trazer 20, mas vou começar de trás para frente, tá? Que seria o paradoxo do medo. Aquilo que você mais teme é aquilo que você de fato deve enfrentar. E aqui fica aquele exercício pra gente, é buscar na nossa cabeça aquilo que a gente realmente tem medo. Aquilo que quando a gente pensa no assunto, parece que, cara, não quero enfrentar isso, vou jogar para depois. É o famoso combustível da procrastinação, o medo. 19º paradoxo, o paradoxo da mudança. Quando você termina de mudar, você terminou. Porque quando você para de se reinventar, você para de trazer novas versões sobre si, você como pessoa, enfim, morreu. E esse paradoxo é muito bacana, tá? Porque nos tempos atuais, em que a gente simplesmente pega um famoso e vive a vida dele replicando na nossa, cara, a gente está praticamente fadado a acabar entrando em colapso com o paradoxo da mudança. E eu vou pedir um exercício para você que está assistindo esse vídeo. Preste atenção em todos esses paradoxos que eu vou trazer e me diga aqui nos comentários, pode ser só um número, não tem problema. Qual desses paradoxos que hoje você vê que ao trazer ali um estudo um pouco mais aprofundado para a sua vida sobre esse paradoxo, você acredita que vai conseguir ter um pouco mais de clareza sobre os seus próprios passos? 18º paradoxo, o paradoxo da procura. Eu acho impressionante porque para mim esse é um dos mais incisivos na minha vida, que é o seguinte: quanto mais você procura algo, menor é a chance de você de fato conseguir encontrar essa coisa ou você conseguir realizar. É realmente impressionante. Parece que existe um ser celestial que ele olha, porra, se esse cara tá procurando demais, vou deixar ele mais um tempo aí correndo atrás do rabo. Mas na verdade faz sentido. Porque quanto mais você se esforça a achar alguma coisa, a procurar algo, mais você fica angustiado, mais você se cansa. E quanto mais angustiado, com mais aflição você está dentro de uma busca, menor é a chance de quando você encontrar aquilo que você está procurando, você conseguir enxergar isso como tal. É impressionante, né? É aquele cara, aquela mulher, enfim, que seja, que passa a vida inteira buscando um parceiro, mas ela tá tão aflita, tá tão angustiada em conseguir achar um cara com certos preceitos, que quando alguém muito bom para ela aparece, ela não consegue dar valor. 17º paradoxo, paradoxo do controle. Esse aqui é para a galera que é perfeccionista, que gosta de centralizar todo o controle na sua própria mão, que é quanto mais controle você tem, menos controle você tem. É óbvio, né? Se você é uma pessoa que gosta de centralizar tudo em você e ter o controle sobre tudo, mais fatores sobre esse mesmo centro vão se originar. Então, se você traz uma certa atribuição para você, não é só sobre isso que você vai trazer, é sobre a atribuição e todas as reverberações dela. Logo, quanto mais controle você busca, menos controle você tem sobre o todo que será gerado sobre esse centro principal. E aqui, inclusive, fica um paradoxo que deveria ser estudado por muitos gestores pelo Brasil, pelo mundo, em que eles unificam tudo na própria mão e depois tudo perde o controle, porque quanto mais controle, menos controle. 16º paradoxo, o paradoxo da conexão. Porra, esse aqui vou te falar, viu? A gente vive na geração do paradoxo da conexão. Quanto mais conexão você acha que você tem, menos conexão de fato você tem. E isso é um fato absurdo. A gente vê, o Tinder por si só ele é uma máquina de conexões supérfluas. E quando você vai ver, porra, beleza, na sua foto do Instagram, tu tem ali 1.000, 2, 3, 4, 5 mil curtidas no seu post, 150 comentários de pessoas dizendo que você é maravilhosa, gostosa, mas você de fato não consegue se conectar de verdade a ninguém. Todo mundo tem o mesmo grau de superficialidade, ou enfim, grau de instâncias de possibilidade de você se conectar. É como se todo mundo fosse o seu melhor amigo. Logo, ninguém é o seu melhor amigo. 15º, o paradoxo de Epicteto. Aqui eu queria que todo mundo tivesse cicatrizado esse paradoxo na própria pele, em que ele diz que nós temos 2 ouvidos e uma só boca para conseguir escutar em dobro do que falamos.
O paradoxo que devia ser cicatrizado no bracinho, na mente, na cabeça, na testa de cada pessoa, viu? É impressionante. Hoje a gente vive o século de que cada pessoa tem que ter uma opinião, independente se ela for ou não um jumento. 14º paradoxo, o paradoxo do não. Quanto mais não você dá na sua vida, mais sim, mais portas se abrem para você. Porque normalmente quando você diz não a alguma coisa, tudo isso tem um motivo. O não, muito possivelmente, ele foi originado por uma insatisfação de você realizar essa coisa, óbvio. Mas no momento em que você fecha definitivamente uma porta, em que você não traz aquela flexibilidade, eu vou fazer para agradar, será que vai, será que não vou? Pronto, você se tornou ainda mais rígido e ainda mais aberta às portas que fazem sentido para você. Logo, você terá mais sims que de fato são sims para sua vida, e não aqueles sims que você acha que é uma oportunidade, mas que no fundo é só uma tentação. 13º, o paradoxo da morte. Quanto mais você sabe sobre a sua morte, mais você sabe como viver. E aqui eu não estou falando sobre você saber como que será a sua morte, se você vai para o céu, se vai para o inferno. Muitos aqui vão para o limbo, viu? Que eu estou sabendo. Não, mas aqui o intuito não é esse. Aqui o intuito é saber o motivo da sua vida, qual que é o combustível que vai fazer com que a sua morte valha a pena. E esse paradoxo vai fazer com que a sua vida, então, no caso, seja muito mais proveitosa. 12º, paradoxo de Tony Robbins. Esse paradoxo é muito interessante, principalmente para o mercado de investimentos, o qual estou inserido. Em que ele diz que nos investimentos, quando você confirma, quando você transparece que você não sabe tudo, isso pode ser uma bela vantagem. E aqui a gente fala muito sobre a vulnerabilidade intelectual, a humildade intelectual, algo que, é mais raro do que diamante. É mais raro você achar uma pessoa humilde intelectualmente do que diamante. Se tem uma coisa que eu amo, é quando eu vou conversar com alguma pessoa sobre o mercado financeiro, eu faço uma pergunta para ela que eu sei que é uma pergunta complexa e ela fala, cara, não sei, tenho que pesquisar mais sobre isso. Mas tem tantos anos que eu não vejo isso. 11º paradoxo. Paradoxo da redução. Para crescer, muitas das vezes você precisa encolher, você precisa enxugar. Por exemplo, uma empresa. Muitas das vezes, para ela crescer, ela precisa olhar o seu quadro de funcionários e cortar aquelas pessoas que não estão sendo eficientes, que não estão cumprindo com as suas atividades para conseguir crescer, ou precisam fechar algumas filiais, algumas franquias que fizeram por aí para conseguir crescer de uma forma mais sadia. Muito parecido na sua vida. Às vezes, para você conseguir crescer como pessoa, você tem que encolher. Você tem que tirar várias pessoas que estão ao seu redor que não fazem sentido, tirar vários hábitos que não fazem sentido. Essa máxima também é muito bacana. Inclusive, antes da gente chegar no 10º paradoxo, comente, reforce aqui embaixo. Desses aí, quais foram os paradoxos que realmente você sente que vai somar a sua vida? Mas ainda não publica o comentário não, que vão vir mais 10, aí você vai somando e ao final a gente vê ali os números. Porque imagina, né? Todo mundo nos comentários com números parecidos. Vai ser um estudo interessante. E como 10º paradoxo, esse aqui é muito interessante, que é o paradoxo do fracasso. Quanto mais você fracassa, mais você tem chance do sucesso. Olha, eu sei que nos tempos atuais isso pode parecer uma balelinha, já ouvi vários coaches falarem sobre isso em todos os lugares e de fato falam bastante sobre isso, mas quando a gente fala sobre fracasso, aqui eu quero dissecar de uma forma um pouco mais racional. Se eu fracasso, por exemplo, tendo uma atividade final, exemplo, eu quero abrir uma pet shop, eu vou lá e fracassei. Você entende que nesse momento eu descobri então um dos possíveis fracassos que podem fazer com que eu perca a oportunidade de abrir uma pet shop? O que eu vou fazer? Eu vou me recompor e vou abrir novamente. Da próxima vez eu não vou mais cometer esse erro. Eu posso cometer um outro. Daqui a pouco eu vou cometer todos os erros possíveis que estavam dentro da cadência de fracasso que eu poderia ter e eu vou de fato atingir o sucesso. É como se cada fracasso, ele de fato fosse um aprendizado quase que necessário dentro da sua possibilidade intelectual de conseguir realizar um feito. 9º paradoxo, o paradoxo de Ícaro. E esse é o paradoxo que eu mais tenho medo. Ícaro foi o anjo que, pela força das suas asas, pelo seu sucesso, ele voou tão alto, mas tão alto, que as suas asas queimaram por ter se aproximado demais do sol. É aquelas pessoas que dentro daquilo que elas mais brilham, elas acabam morrendo pelo mesmo motivo. Aquelas pessoas que, inclusive, muitas das vezes morrem pela boca. E aqui é interessante a gente falar sobre a importância dos limites, a importância da prudência, a importância de, mesmo você sabendo que você é um exponencial, que você é algo muito grande dentro do seu setor, que você deve sim colocar alguns muros ao seu redor para conseguir proteger você de você mesmo. 8º paradoxo, o paradoxo das notícias. Esse é muito interessante. Na época do vírus aí, a gente experienciou bastante esse paradoxo,
que é quanto mais notícias você consome, mais desinformado você fica. Não só porque o nosso cérebro não consegue armazenar tudo isso, então entra notícia, sai notícia, você acaba não lembrando de nada. É tipo o cara que entra naqueles Instagrams de fatos curiosos e decora porrada de coisa, mas quando vai ver não lembra de nada, entende? É só ali um momentinho que ele consegue saciar a cabecinha dele. Mesma coisa com notícia. Não só isso, mas quando você se inunda de notícias, o cérebro humano ele sempre tenta entender qualquer correlação entre elas. E quanto mais notícias você tem para correlacionar, a massa ela vai ser uma massa cinzenta ali, sem muita forma e sem muita noção entre causa e consequência. Sétimo paradoxo, o paradoxo do dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você precisa perder dinheiro. Eu sei que, pô, meu docinho de coco que nasceu do berço de papai e mamãe e nunca vai precisar perder dinheiro para ganhar dinheiro, eu sei que não vai fazer sentido para você. Mas para nós, meros mortais, a gente precisa investir bastante dinheiro, nossa educação, nossa formação, perder dinheiro para conseguir ter um valor de mercado e, enfim, ganhar dinheiro. O empreendedor, ele precisa perder dinheiro pra cacete no começo para poder, enfim, ganhar dinheiro. Sexto paradoxo, o paradoxo da velocidade. Para você conseguir acelerar o máximo possível, primeiro você precisa desacelerar o máximo possível. É isso que ele fala muito sobre aquelas pessoas que elas vivem com a necessidade de fazer tudo muito rápido, sprintar a vida, tentar correr, não é um tiro. Não, as coisas não funcionam assim. As pessoas que realmente têm sucesso são aquelas que, antes de acelerar, elas desaceleram para se preparar para a corrida. Ali elas calçam um tênis melhor, botam um meião, não sei o resto porque eu não corro, essas frescuras aí que vocês ficam comprando para ficar pagando para correr na rua. Enfim, essas pessoas que se preparam, que elas desaceleram para poder acelerar, são aquelas que conseguem ir mais longe. E esse foi um dos paradoxos que, inclusive, esse é, na verdade, um dos paradoxos que eu mais estou tentando entender para dentro da minha vida. Quinto paradoxo, o paradoxo da produtividade. Esse paradoxo é uma maravilha. Quanto mais você trabalha, normalmente menos produtivo você é. E esse aqui eu entendi a um custo caro. Porque eu imaginava que se eu chegasse no escritório às 6 horas da manhã e saísse às 8 horas da noite, eu ia ser um cara que ia produzir absurdos. De fato, eu produzia mais do que todo mundo. Mas chegou no momento em que eu não só me frustrei, porque, entrou burnout aí, comecei a ficar totozinho da cabeça e minha produção por si só começou a desacelerar, mas também eu entendi que eu não estava sendo eficiente. Eu descobri que dentro daquilo que era suposto a ser feito para a gente conseguir atingir um sucesso na empresa, existiam pessoas que conseguiam fazê-lo em 1/3 do tempo que eu tomava. Então eu produzia pra cacete, mas de fato o que realmente era aproveitável era muito pouco. E a gente faz muito isso na vida. A gente se esforça demais, faz várias atividades, quando vai ver o resultado mesmo, que é aplicável na vida, é muito pouquinho. Quarto paradoxo é o paradoxo da sabedoria, só sei que nada sei, ou aquela frase de Einstein de que quanto mais aprendo, mais percebo que não sei de nada, mas esse já está muito batido, espero que... nem vou ficar perdendo muito tempo com esse. Até porque eu sei demais, então nem preciso falar sobre ele. Brincadeira, viu? Pelo amor de Deus. Terceiro paradoxo, paradoxo do esforço. Esse é muito interessante. Esse paradoxo, ele para mim, na verdade, deveria ser um lema para esses coaches aí. Tá aí, ó, coaches que estão vendo o meu vídeo, peguem esse paradoxo e façam um curso sobre isso, que é o paradoxo do esforço. Ele é básico, na verdade. Você precisa se esforçar muito demais para parecer ser um cara que não se esforça. É aquele cara que, tem 30 anos dentro de algum tipo de atividade profissional e quando você pede para ele fazer algo dentro do âmbito dele, ele faz com uma facilidade, com um traquejo. Por exemplo, agora de uma forma mais fácil de visualizar, o ginasta. Você chega para um ginasta e fala, cara, dá um triplo carpado Mortal Kombat aí para frente e para trás, ele dá, como se não fosse nada. Ele vai dar um impulso e vai começar a girar no céu. E você vai olhar e falar, caramba, o cara nem se esforçou para isso. E é muito interessante, porque a gente se apegar com esse paradoxo do esforço e misturar com o paradoxo da produtividade, a gente consegue encontrar um limiar de se esforçar a um ponto de ser produtivo na linha certa para, no médio e longo prazo, você se tornar um cara eficiente. Segundo paradoxo, paradoxo da persuasão. As pessoas mais persuasivas, elas não precisam ficar discutindo. Elas escutam, fazem perguntas e depois elas conseguem convencer mais argumentando menos. Porque o ser humano, ele mostra a sua fragilidade depois que você esgota ele pela própria boca dele.
a um ponto em que, quando você entra numa discussão e você obriga a pessoa a responder várias perguntas, ela já entregou tudo de si, o que torna então um ambiente mais favorável para o cara que é persuasivo de coletar as informações e utilizar a própria vulnerabilidade emocional dessa pessoa contra ela. E o primeiro paradoxo do crescimento. Crescer parece levar tempo demais, até que você cresce e percebe que levou tempo de menos. Esse, por eu ser uma pessoa muito jovem, ainda não experienciei muito na pele. Mas é impressionante, porque em pequenas instâncias já dá para se perceber. Eu lembro como se fosse literalmente, 2 meses atrás, quando eu conheci a minha mulher, e isso já fazem ali uns bons anos. Agora eu fico imaginando, quando eu tiver os meus 80, 90 anos de idade, olha, eu não sei se tem alguém na cidade aqui vendo esse vídeo até esse momento, mas se tiver, comente qual que é a sensação aqui embaixo, por favor. Mas qual que é essa sensação de você sentir que tudo aquilo que passou para trás foi como se fosse um estralo? Se isso gera angústia, se isso gera felicidade, não sei, isso realmente é algo que eu tenho muita curiosidade. Bom, então aqui ficaram os 20 paradoxos que eu queria trazer para vocês. De novo, reforço, peguem então o compilado de números dos paradoxos que mais fazem sentido ao seu contexto, comentem aqui embaixo para eu ver se tem alguma semelhança entre um comentário e outro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir aqui embaixo e mande para um amigo, para depois vocês fazerem a compatibilidade de números, para ver se você é parecido com esse sujeito.